O nome dela é Rafaela, ela é minha irmã mais nova e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da história dela. Confira aí. Oi, gente, meu nome é Rafaela. Eu vim contar aqui um pouquinho a minha história. A minha irmã pediu para eu gravar um vídeo contando alguma experiência com Deus. E eu não vejo nenhuma experiência tão linda quanto a transformação que Ele fez na minha vida. Eu sou uma pessoa que foi criada sem pai, com a mãe trabalhando todos os dias, o dia inteiro. Então, tecnicamente, meus irmãos que me criaram e eu criei o meu irmão mais novo. Então, eu com 7 anos estava trocando fralda e fazendo mamadeira. Como eu não tinha ninguém para cuidar de mim e saber para onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu volto, o que eu vou fazer, eu nunca tive isso na minha vida. Então, como eu comecei a ser uma mulher muito cedo, as coisas chegaram em mim muito cedo. Eu conheci o mundo muito cedo. Comecei a fumar muito cedo, comecei a beber muito cedo, comecei a me relacionar com pessoas muito cedo. Certo dia eu tava me arrumando pra sair, pra ir pra um rolê, e minha mãe tava fazendo janta e escutando um louvor. E aquele louvor ele me tocou enquanto eu tava tomando banho. E eu chorei muito, só que eu não entendi por quê, porque eu não tava nem conseguindo ouvir a letra. Então, aí eu saí do banho, comecei a conversar com a minha mãe, e minha mãe falou: Rafa, Deus tá trabalhando no seu coração. E eu não entendi por que Deus estava trabalhando no meu coração, se nem dele eu queria saber. Só que ele sabia que mais pra frente o meu irmão ia me chamar pra ir pra um acampamento. E naquele acampamento eu seria batizada. Não tava muito afim, porque eu tinha falado pra pastora que não era a hora. E ela falou: e quando que vai ser a hora? Quando Jesus voltar? Aí eu peguei e me batizei, e depois eu voltei pra igreja e aceitei Jesus quando eu cheguei do acampamento. Então eu meio que inverti a ordem das coisas, mas Deus já sabia de todas as coisas, e por isso Ele começou a trabalhar no meu coração antes do acampamento. Tive alguns problemas e acabei me afastando. Só que nesse tempo que eu fiquei na igreja, o meu irmão, ele era líder dos adolescentes, e ele costumava falar uma coisa que me marcou muito, tanto que faz 8 anos. E ele falava assim: quem faz coisa errada e é separado por Deus, as coisas erradas nunca dão certo. Então, se você mentir, vão descobrir. Se você roubar, você vai ser pego. Se você cabular a aula, a sua mãe vai te encontrar onde você estiver. E, enfim, tudo que você fizer de errado vai dar errado. Você não vai ter sucesso no seu pecado nunca. Só que comigo era diferente. Eu sempre tive sucesso em todos os meus pecados. Não tenho orgulho disso, mas é a verdade. Eu sempre fui uma grande mentirosa. Eu minto muito bem. E isso é um problema frequente até hoje na minha vida, que me prejudica na minha vida espiritual. Porque quando a gente faz uma coisa errada e ela dá certo, a gente continua fazendo. Então eu acabei pegando o costume de mentir. E eu ficava perguntando pra Deus: mas Deus, se as pessoas que são separadas por você, as coisas erradas dão errado, por que comigo dá certo? Será que eu escolhi a religião errada? Será que eu tô viajando na maionese e eu não sou escolhida pelo Senhor? Não sei. E eu me afastei, tá? Fiquei 8 anos longe, tô voltando agora. Nesse tempo que eu fiquei afastada, todas as coisas que eu fiz de errado deu certo. Só que não é que elas deram certo, elas foram dando certo pra cada vez eu me afundar mais. E eu corri atrás de dinheiro e eu nunca tinha nada. E eu sempre tive um sonho de estudar, de fazer um curso técnico ou de fazer uma faculdade, enfim, qualquer coisa. Só que como eu nunca tive condição, eu nunca fiz. E eu gosto muito de estudar.
E, enfim, todo esse tempo que eu fiquei fora da igreja, as coisas deram muito, muito, muito errado pra mim. E eu pensando que eu tava arrasando, que as coisas estavam sob controle, porque as minhas mentiras eram bem sucedidas, porque quando eu usava droga dava tudo certo, porque quando eu ia sair pra encher a cara dava tudo certo e... ok. Aí quando eu fui parar pra ver onde eu tava num buraco de uma depressão péssima. Eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu trabalho em farmácia de um centro cirúrgico, onde eu ficava o domingo esperando entrar em emergência. Quando não entrava em emergência, eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. E mente vazia, a oficina do diabo, né? E tinha dias que eu tinha que trancar a farmácia e ficar do lado de fora e ligar pra minha mãe e ficar às 12 horas do meu plantão no telefone com ela, porque eu ia me matar dentro do meu trabalho. E é meio difícil pensar que há menos de 6 meses atrás eu tava tentando me matar. Eu tava num buraco assim que eu não via solução. Eu falava pra todo mundo que Deus não sarava, Deus não curava, porque se Ele gostasse de mim, Ele não deixava chegar naquela situação. Eu parei de acreditar em Deus. E eu só fiquei cada vez pior. E eu comecei a tomar remédio de tarja preta e não melhorava, e cada vez mais eu queria me matar. Até que um dia eu fui na Bola de Neve. E lá eu pedi pra Deus me curar. E eu falei: Deus, eu vou tirar minha vida. Eu não sei mais pra onde eu vou. Pra mim já deu. Eu não sou mais feliz. Eu não tenho um motivo pra viver. E eu só quero morrer. E eu preciso que o Senhor me cure. Eu pus o pé pra fora da igreja. Me deu febre. E um rapaz no meu trabalho me explicou que a febre era um processo de libertação. Acreditei, mas isso não me fez voltar pra igreja. Eu fui na outra semana e as minhas costas estourou de ferida inteira. E eu contei pra ele de novo. E ele disse que era um processo de libertação ainda. Eu sei que é muito difícil acreditar que a depressão é uma doença também espiritual. Eu também não pensava isso, mas ela é. Ela é a ausência de Deus. Com certeza ela é a ausência de Deus. Porque depois de tudo que eu passei, isso não me fez voltar pra igreja. O meu casamento tava uma merda. E eu tentei separar dele várias vezes. E graças a Deus ele não me deixou sozinha. Talvez se ele tivesse me deixado, eu nem estaria mais aqui. E eu fui pro encontro com Deus há umas 3 semanas atrás. E lá eu devolvi a minha vida pra Jesus. A partir do momento que eu devolvi a minha vida pra Jesus, Deus me colocou num lugar de honra. Eu saí do hospital. Eu arrumei um emprego de segunda a sexta. Eu trabalhava de domingo, já fazia uns 9 anos que eu não passava um dia das mães com a minha mãe, porque vida de hospital é meio complicado. E ele me deu um emprego novo. Ele me deu a oportunidade de começar a estudar pagando menos da metade do valor, sem ter feito prova nenhuma. Caiu no meu colo. E meu casamento tá restaurado. E a minha saúde, ela é perfeita hoje. Ela é maravilhosa. Eu não sinto mais as coisas que eu sentia. Eu não tenho mais nenhuma crise de ansiedade, nem mais uma crise de depressão. Eu tenho prazer em viver. Eu tenho gosto em acordar. Eu tenho gosto em cuidar da minha casa agora. E eu como. Eu faço coisas que eu não fazia antes. E como vocês estão vendo, eu sou toda doida, cheia de maquiagem, cheia de tatuagem, de piercing. Mas o meu coração, Deus sabe que é dele. E sobre o que eu tinha dito do meu irmão falar que
só as pessoas separadas por Deus, as coisas não davam certo. Hoje, como mulher madura, eu vejo que as coisas davam certo porque o diabo sabe do tamanho do chamado que Deus tem para minha vida. E ele conclui os meus pecados com sucesso, para que eu ache que é o caminho certo. Então, se por acaso as coisas que você faz errada dão certo, não pensa que Deus não tem nada preparado para sua vida. Eu acho que quanto mais sucesso você tem nos seus pecados, maior é o seu chamado, maior é a obra que Deus tem na sua vida. A partir do momento que eu decidi voltar, as bênçãos de Deus foram despejadas tão rápido na minha vida que eu ainda estou digerindo, eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo. Porque eu travei as bênçãos de Deus na minha vida quando eu me afastei dele. Então, você não precisa ser perfeito. Você precisa só falar para Deus que você é completamente dependente dele e que você precisa da ajuda dele. Você nunca vai ficar sem pecado. Só que enquanto a sua vida estiver na mão dele, você vai ser abençoado e você vai estar seguro e feliz e saudável, que é o mais importante. Hoje eu sei o quanto eu prezo pela minha saúde mental. E eu sei que ela depende só dele. E que se eu me afastar, eu volto pro mesmo buraco. Não adianta, não tem remédio que cure, não tem psicólogo que cure, não tem psiquiatra que cure. Você sempre vai ficar preso nessa crise, nessa doença mental, enquanto você não preencher toda essa tristeza com o amor de Jesus Cristo. Porque é só Ele que pode preencher isso. E eu falo por experiência própria. E quando me falavam isso e eu tava doente, eu não acreditava. E eu, mesmo conhecendo Jesus, e eu falava, gente, Deus não cura nada. Quem cura é fluoxetina. Fluoxetina não me curou. Quem me curou foi Deus. Então, fica aí um pouquinho da minha história e um pouquinho da minha experiência, que eu fui curada e honrada por Deus. E ninguém pode fazer o que Ele fez. Ninguém. E a alegria que eu tenho hoje no meu coração é impagável. Foi paga já na cruz e toda a tristeza Ele levou ali. E hoje eu tenho a alegria transbordando no meu coração por Ele.